Bom dia, que Deus nos abençoe, que Deus nos faça prosperar naquilo que fizermos, que Ele prospere o teu trabalho, o teu dinheiro, a tua saúde, a tua fé, a tua força, você seja rico em força, rico em fé, em amor, em bondade, em caridade e em tudo aquilo que nos possa enriquecer nas coisas de Deus. Prosperidade natural, a prosperidade espiritual. Às vezes a gente já falamos outras vezes a respeito da prosperidade. E aqui a gente aprendeu, né? Prosperidade afasta o homem de Deus. Mas tem uns lados, né? Isso não quer dizer que as pessoas que não são prósperas estão juntos de Deus, né? Estão ligadas a Deus. Não é a pobreza que salva, não é a riqueza que condena, que leva à perdição. Assim nós podemos encontrar na palavra de Deus. Existem, é claro, mais perigos para aqueles que têm dinheiro. Nós encontramos nos ensinos de Jesus, ele falou sobre isto, né? Em Mateus capítulo 19, nós encontramos a parábola do jovem rico, do mancebo de qualidade, que ele era rico, ele tinha dinheiro e ele era guardador dos mandamentos. E nós encontramos que a riqueza foi um laço para ele. Ele estava perto da vida quando ele disse para Jesus: tudo isso tenho guardado, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem, segue-me. O jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Depois deste acontecimento, Jesus então disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mas aquele homem não era rico apenas em dinheiro. Ele era rico também em qualidades próprias. E ele justificou-se a si mesmo. Jesus foi justamente a corda do seu coração. Jesus foi justamente aquilo que o prendia. Ele não fez isso com todos os demais prósperos, mas com este aqui ele foi. É porque ele estava justamente preso nisto aí, no dinheiro, na riqueza natural. Mas em Lucas capítulo 12, ele traz a parábola do rico insensato. Vejam bem, disse-lhe um homem da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juízo ou repartidor entre vós? Então lhes disse:
Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Avareza é idolatria, meus irmãos. A Bíblia mostra assim. É amor ao dinheiro. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Marque isto. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Preste atenção, nós vamos chegar um pouquinho mais profundo nisto aqui. Guardai-vos da avareza. Então ele propôs uma parábola. Aquele homem produziu muito naquele ano, o campo produziu bastante. E note que a avareza, quanto mais se tem, mais quer e mais avarento se torna. São muitos os nomes usados para essas pessoas, né? Quando nós éramos crianças, então tinha o tio Patinhas, a gente os chamava as pessoas avarentas de tio Patinhas. Tinha que ajuntar e nunca parava de ajuntar. Então produziu, ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Eu não tenho onde recolher os meus frutos. Então ele pensou e disse: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Quanto mais se tem, mais se quer. É o mundo capitalista. Então direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então o que tens preparado para quem será? Quem vai usufruir da sua riqueza? Quem vai usufruir dos seus bens? Quem vai gastar os seus dólares, os seus reais? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então Jesus está colocando aqui uma condição bem forte. Primeiro, você deve ser rico para com Deus. E se Deus te fizer próspero, você saberá usar a sua prosperidade, não para te colocar no inferno, mas para ser agraciado com bênçãos. Notou isso? Ajunte tesouros com Deus. Que muitas pessoas têm milhões e bilhões aqui, mas não tem um centavo ali em economia com Deus. É mais essencial, é mais importante, é milhares, milhões de vezes melhor ser pobre aqui e ser rico lá, do que ser rico aqui e pobre para com Deus. Seja rico para com Deus, e o dinheiro que você ganhar, a prosperidade que Deus te der, não te afastará dele. Mas se você não for rico para com Deus, a prosperidade que Ele próprio mesmo considera a você, te afastará dele. A prosperidade não afastou Abraão de Deus. Em Gênesis capítulo 13, verso 2, nós encontramos a Bíblia dizendo que Abraão era um homem muito rico. Gênesis 13. Subiu, pois, Abraão do Egito para o Negueb, ele, a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Fez as suas jornadas do Negueb até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai. Então vejam bem, Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Eu já ouvi muitas vezes
que Abraão era pobre. A Bíblia diz que ele era muito rico. Então vejam bem a colocação da prosperidade. Você deve, se Deus te dá, use daquilo que Deus te dá com ação de graça. E se Ele não der a outros, não fique triste. Não reclame. Deus sabe o porquê de todas as coisas. Deus sabe o motivo. Então Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, ele traz o amor do dinheiro. Se alguém ensina outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. De fato, é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento. Se é pobre, não tem contentamento. Se fica rico, não tem contentamento, não tem nada dá certo, nada dá, tudo está pouco. Sempre está reclamando. Porque falta o quê, meus irmãos? Olha, de fato é grande a piedade, de fato é grande a piedade, é fonte de lucro, de fato é grande fonte de lucro a piedade, mas havendo contentamento, não havendo contentamento não tem nada que é suficiente, é carregar dinheiro em saco furado, quanto mais se ganha, mais se gasta e mais avarento fica. Olha o perigo das riquezas, é lícito? Perfeitamente. Abraão não era pobre. Nós encontramos pessoas que ajudaram a igreja primitiva com seus bens, somente as mulheres. Nós encontramos isto. Agora Paulo coloca aqui nesta ordem. Porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele, tendo porém sustento e com que nos vestir estejamos contentes. A questão está em não ser ganancioso, em não ser avarento, em não ser das entranhas fechadas para ajudar, para doar. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Deus deu a prosperidade. Deus os fez melhorar de vida, a ter uma casa, a ter um carro, a ter recursos, a terem funcionários. Nós encontramos que Filemão tinha escravos e ele servia ao Senhor. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, se traspassaram a si mesmos. Mas desviar da fé porque ficou rico, ao invés de ser mais agradecido, não, agora eu posso ter isso, agora eu posso passear, agora eu posso ir às praias, ter mulheres, ter uma vida regalada. Regala-te, ó alma. Mas lembra disso, qualquer hora desta, seus olhos se fecharão. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Combate o bom combate da fé, tome posse da vida eterna. Ou, em vez de tomar só posse de milhares de dólares, de reais, tome posse da vida eterna, para a qual também fostes chamado. Meus irmãos, não ameis o dinheiro, porque quem ama o dinheiro nunca se satisfaz dele. É proibido ter dinheiro? Não.
É proibido ser próspero? Não, a Bíblia não diz isso. Mas se o dinheiro começar a ser um laço para você, saia dele. Porque é melhor você ser pobre aqui, rico lá, do que ser rico só aqui. Você tem que ser rico também para com Deus, nas boas obras, nas boas ações. Vejam, aquele que tem, o qual no tempo próprio, então vou 14, e que guardes este mandamento imaculado, irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual no tempo próprio há de ser revelada pelo bendito e único soberano Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que faça o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Então está aí a condição, a instrução da Bíblia. Acumule para si mesmo o bom fundamento, faça o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Não sejam avarentos, não sejam mesquinhos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que faça próspero mais das coisas espirituais, das coisas celestiais do que da terra. Mas se as da terra chegarem, não deixe elas ser um laço para você. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.